Sabe que os legendários é um movimento que ajuda homens baixos, homens limitados como eu, a ver Jesus. Há homens a caminhar com Jesus. Há homens a vencer os obstáculos. Nós ensinamos esses homens que família não se abandona. Nós ensinamos esses homens a perseverar. Nós ensinamos esses homens a reconhecer Cristo em tudo que eles fazem, a reconhecer que eles são pequenos demais para alcançar Jesus, mas que tem uma figueira brava. Olha, é sabido que Jesus andou por sobre as águas. Inclusive, é sabido que Jesus, na qualidade de Senhor e Mestre, ele se destitui dessa figura de poder e retira sua túnica, molha numa bacia com água e lava os pés dos seus próprios discípulos, ensinando com isso não só a humildade, mas que a verdadeira grandeza está no serviço e não na afirmação de superioridade. Agora, você não vê Jesus andando por cima de pessoa alguma. Legendários. Cuidado com a legenda que se cria acerca de Jesus, podendo até ser enaltecendo Jesus, falando da grandeza de Jesus, dizendo que Jesus é o Senhor, mas no filme prático da vida, a história é outra. O que se apresenta são distorções, descalibramentos de ênfases e perversão do verdadeiro sentido das coisas. Porque esse é o tipo de movimento que, ao meu ver, caminha na direção daquilo que eu incluo dentro dessa denominação de maçonaria, que são pessoas que vivem para preservar e cultuar estereótipos de gênero. Sim, são pessoas voltadas a cultuar o próprio gênero como sendo o propósito de Deus para a nossa vida. E isso baseado não em princípios eternos, mas em fatores absolutamente culturais e circunscritos à história dos povos e das civilizações. Porque o triste dessa história toda é que eles ainda tomam Jesus como modelo, como se o Cristo eterno de Deus, que é Espírito, e portanto não é nem mulher e nem homem, porque Espírito não tem gênero. Eles tomam o Cristo eterno de Deus que se encarnou em Jesus, como se ele fosse modelo do gênero masculino, do homem. Jesus, o Cristo eterno, encarnou em Jesus para se tornar um modelo de humano. Humano, isso transcende gênero. E isso é plenamente visível nos ensinamentos de Jesus. Tomar Jesus como um representante de gênero e formar todo um movimento que trabalha com a ênfase de fortalecer e de querer ensinar questões relativas a gênero, isso é empobrecer e precarizar e, por que não, perverter as contribuições que Jesus trouxe. O Cristo eterno em Jesus não se encarnou em Jesus para ensinar que homem que é homem mija em pé, não mija sentado. Pelo contrário, o Cristo eterno se encarnou em Jesus para ensinar a tolerância, o perdão, sim, o caminho baseado no amor. De mesmo que o outro cometa algo contra a gente não se lançar a sentimentos que, embora se justifiquem na sua fúria dentro de nós, excitam em nós a nossa pior versão. E isso vale para homem, vale para mulher, não faz distinção de gênero. Jesus, o Cristo eterno de Deus não encarnou em Jesus para ensinar que, por conta do gênero de Jesus ser homem, é por isso que o homem é quem manda. Então é o homem que tem que sair para trabalhar e sustentar a casa e a mulher é quem fica no lar cuidando o lar. Não foi isso que Jesus afirmou como liderança, como superioridade. Não teve questão de gênero. Jesus não citou Gênesis e disse que porque Adão nasceu primeiro, então é assim. Isso tudo foram elucubrações posteriores. Mas o Cristo eterno de Deus, no que diz respeito à liderança e à superioridade, pelo contrário, ele subverte inteirinho a lógica cultural que é trabalhada em cima disso. Ele quer ser o maior, então sirva. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor, ou seja, servindo. Isso não está atrelado a gênero, está atrelado à superioridade e à liderança em Jesus, não está atrelado a gênero, está atrelado a uma atitude diante da vida. E isso pode ser exercido por homens e por mulheres. Por isso que o Cristo de Deus, encarnado em Jesus, nos ensinou a como desenvolver a nossa humanidade, e não um determinado gênero. Mas eles precarizam Jesus, tornando Jesus apenas um macho. E enaltecendo isso, botam homens para ficar de quatro e vai andando por cima para ensinar o quê? A humildade, a inferioridade, meu Deus. Aí já começam distorções que levam para muito longe da simplicidade do que Jesus ensinou. Porque saibam, meus amigos e amigas, não vão ser esses encontros dos quais se desembolsam uma baba para você subir uma montanha lá no alto e aí você ter uma experiência transcendental e você desce transformado pelo resto da vida. Porque o próprio Jesus ensinou que aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz dia após dia,
dia após dia, você trabalhando em você com aquilo que você entendeu que Jesus ensinou e exercitando em você dia após dia, você pode pagar o que for, você vai ter perdido dinheiro, mas a luz, ela é acessível para todo aquele que entende e crê e procura no seu dia após dia aplicar a simplicidade dos ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. E mais simples do que Jesus não há. Ele ensinou em parábolas, ele falou com simplicidade para a gente poder entender, mas infelizmente tornam Jesus o Deus do gênero, o Deus macho, para ensinar a gente a ser homem, misturando pressupostos culturais e civilizatórios com princípios eternos. Não misturem as coisas, meus amigos, que Deus nos conceda luz, para que então a gente encontre paz, equilíbrio e se aproxime realmente das coisas que valham a pena nessa vida. Paz e luz, meus amigos e amigas.